pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Surface Class, o canal de modelagem digital. Eu sou Marcelo Spinetti, gerente de design automotivo e de modelagem 3D. Eu espero que vocês curtam as entrevistas que eu estou repostando. É uma série que eu fiz no Instagram com vários profissionais de design brasileiros que trabalham aqui no Brasil ou no exterior. E trago conhecimento para aqueles que querem transformar a sua carreira, aprender um pouco mais sobre design automotivo, modelagem 3D, engenharia automotiva. Então fiquem ligados nas entrevistas, eu vou publicar uma série aqui para que vocês possam acompanhar desde a primeira entrevista. Então se você pegou um vídeo pela metade, clica lá, eu vou deixar um card aqui para vocês e aí vocês podem acessar todos os vídeos de uma vez. E aí você vai assistindo pouco a pouco, enquanto você trabalha ou está no transporte, você pode acompanhar as entrevistas, tá bom? Se você é novo no canal, clica lá para se inscrever, ajude a gente a aumentar a nossa audiência, clique no sininho para ter mais novidades quando eu publicar mais vídeos e também curta os vídeos. Isso ajuda a propagar os vídeos na nossa audiência e faz o vídeo chegar a mais pessoas. A gente melhora cada vez mais as nossas publicações, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário ou sugestão, coloca nos comentários do vídeo. E eu vou respondendo a vocês e a gente vai aprimorando o canal. Você me ajuda a aprimorar o canal e assim ajuda a melhorar a carreira de todos vocês, tá bom? Então tenham um bom proveito, curtam a entrevista e até logo. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos. Fala Branzinho, o Iron Man chegou. Falta só nosso convidado agora. Vamos aguardar. O pessoal pediu para eu ensaiar um stand-up de 30 minutos, porque parece que o cara não costuma ser muito pontual. Mas eu acho que é só lorota isso aí, né? Grace. Sejam todos bem-vindos aí. Aê, Dudu Barba entrou. Dudu Barba entrou. Fala, Dudu Barba, tudo bem? Minas, Tranquilo? beleza? Tô no canal certo para pegar um narrador. Tô precisando de um Opa! É aqui, poderoso. é comigo mesmo. É comigo mesmo. E aí? Poucos sabem desse fato, né? Mas a gente vai chegar lá. Beleza. E a fabriqueta lá, tá rodando? Já virou uma super, Parei com super ela em fábrica? 2016, né? Ou 2017? 2017. 16 eu tava lá narrando. 18, 2018. A gente 18? tá em 2018. Joia. De Peguei lá num pra ponto que ficou tudo longe, né? Você sabe onde é a PSA, não é perto, então cá. ficou longe. De lá pra cá, prancha só no pé agora. Só no pé, porque Uma- fazer mesmo, não mais. Pois é. Pô, eu tinha umas piadas que eu fiz aqui bem sem graça pra fazer um stand-up enquanto você chegar. Parecia que não ia ser pontual, mas você foi pontual. Me pediram para eu chegar 5 minutos atrasado. Mas eu de forma alguma. Nozak, Nozak tá na live e ele tá aí pra não deixar mentir. É verdade, papai briga sempre. Cara, tá um calor infernal aqui. Não, aqui tá de boa, tá. Eu tô em frente à janela também, tá tranquilo. De boa, né? Aqui se eu abrir vai virar um inferno na beira da avenida. Não dá pra ouvir nada. Não, aqui tá tranquilo. Vai um whisky aí. Não, você é louco. Eu beber um desse copo aí, bicho, aí pô, Tá louco. Vamos lá. Deixa eu
entrar. Caraca, já estamos bem aí de público, hein? Você chamou todos. Você chamou inclusive os Howley, os locais e os Howley para vir surfar aqui. Os prego inteiro, todos. Até quem não manja nada de 3D vai assistir, só pra vou agradar ele, coitado. Maravilha. Sejam bem-vindos ao canal não, né? Canal Surface Class. Estou errando tudo já. Deixa o whisky tem que ficar de lado. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com Dudu Barba, acrônimo de Carlos Eduardo Barbosa. Mais alguma coisa? Só esse nome de príncipe? Tem 7 nomes ou não? Putz, quem dera. Exatamente. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Volkswagen, para a Volkswagen, Sim, na PSA exatamente. antes da PSA na GM, né? Não Sim. diretamente, mas trocamos algumas informações ali. Lá dentro, vocês como mão de obra contratada. Exato, quarteirizada, né? Para um fornecedor da GM. E o da Volkswagen a gente está falando de 2008. Pois é, Há bastante tempo. há bastante tempo mesmo, né? E uma trajetória aí que faz inveja para muita gente, né? O que você Não. conseguiu alavancar, o que você se aprontou, o que você... Eu acho que não faz inveja, não. Tem bastante gente aí, inclusive aí assistindo, que tem muito sucesso, mas foi uma carreira que, embora no automotivo tenha começado pela Fiat em 2005, Uhum. na parte de 3D, ela começou um ano antes, em 2004. Eu estava ainda na faculdade e o nosso amigo que você conhece também, o Renato Toda, Uhum. designer da Chevrolet que hoje está na China, Tá. ele trouxe orelhas pra gente Uhum. na faculdade. E eu lembro até hoje que ficou um grupo entre fazer o curso de Elias e o curso de Rhino. Tá. E eu não sabia absolutamente nada do automotivo, nunca, não era meu foco, enfim. E eu fui direto no Elias por confiança no Toda. Eu cheguei para ele e falei, Ó. Toda, qual você vai fazer? Ele falou, eu vou fazer o Elias, não tenho nem dúvida. Eu falei, então eu vou com você. E a gente foi, se não a primeira, uma das primeiras turmas da Inove, a empresa Inove. Lá na... Isso 2006. Isso 2004. 2004. Conta um pouquinho pra gente da sua formação e a trajetória, né? Por onde você foi pingando. Vai passando de empresa em empresa aí pra gente ver. Depois a gente aprofunda nos detalhes. A parte da faculdade ela é meio difícil de explicar, porque eu entrei na faculdade em 2001, deveria me formar em 2004. Eu me formei em 2009. Um semestre de ser jubilado. Mas eu tive que fazer uma carta de próprio punho ao reitor pedindo mais 6 meses para terminar a faculdade. Tá. Explicação, eu estava 2 anos, eu tranquei para ir para Fiat em 2005. Uhum. Quando eu voltei, eu quis ao invés de continuar como modelador 3D, eu quis virar designer. Então eu tive que, para participar do concurso da Volks, você tem que ser terceiro anista. Então eu tive que reprovar muitas matérias para não passar de ano. Só que no primeiro concurso, você sabe como é concorrido, eu fiquei em quinto e só entram 3. Então eu tive que fazer isso mais um ano, e aí no outro ano sim, fui feliz e ganhei em 2008, estou falando, e estar lá na Volkswagen foi quando a gente começou a trabalhar. Então no automotivo, pela Fiat em 2005, foi uma fase de muito conhecimento adquirido no 3D, porque eu e meu grupo, Maldonado, Flávio Maldonado, Edgar Kimura, Jorge Bertolucci, Marcos Beltrão, e o Maurício Takeda, a gente foi um grupo que se formou, que todo mundo com o mesmo nível de conhecimento, não era alto, a gente não era excelentes modeladores, não éramos, né? Mas acho que a falta de referência, a gente não tinha internet muito restrita, pouquíssimo material na internet, então a gente se baseava nas revistas que saíam na época
e a gente acho que foi se retroalimentando naquele grupo, e eu tenho certeza que aquele grupo fez toda a diferença para o modelador que eu fui hoje. Caraca. E você só citou o modelador também que... Você vê. Só cara foda. Cara, olha, de todos os modeladores que eu conheço, eu estou citando aí nesse grupo um dos caras mais versáteis, que é o Takeda. Um dos melhores caras de exterior, não sou eu dizendo, é o Daniel Nozaki. Você sabe como ele é exigente com o exterior. Chato. Se eu quis dizer chato, mas falou exigente, tá bom. Chato. E eu estou falando do Jorge. Estou falando de um cara que se desenvolveu muito na parte administrativa, pessoal, o Maldonado. Eu estou falando de um cara que hoje é líder lá na Volkswagen, que é o Edgar, mas que tem um feeling muito bom no modelo 3D dele. Consegue imprimir muito bem o 3D, o sketch do designer dentro do 3D. E eu estou falando do modelador, que eu não estou sozinho nisso, que talvez seja o mais rápido que eu já vi trabalhar no Eles, que é o Marcos Beltrão. Marquinho. Então, esse grupo se formou junto, vamos dizer assim. Então, depois dali, eu fui para a Chevrolet, fiquei um ano na Chevrolet. Como eu disse, eu queria ser designer, né? E de criação, não de modelagem 3D. Seria muito mais simples se a Chevrolet tivesse me contratado direto. Mas sabe como são as empresas, e a Chevrolet é uma das mais burocráticas, mais travadas. E eu tive que ir para ganhar o concurso da Volkswagen, ir para a Volkswagen, passar um ano de estágio lá, depois 6 meses trabalhando com você na LWT para a Volkswagen e para a Mercedes Caminhões, para então sim a Chevrolet contratar de volta como designer, em 2009. Passei, acho que 4 anos, de 2009 a 2012 na Chevrolet, onde ela me levou a minha decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida foi largar tudo, porque a GM, por melhor que seja a estrutura, por tão grande que ela seja, ela é cruel com os designers. No sentido de, o processo criativo na Chevrolet, ele é muito travado. Ele é muito rigoroso no sentido de liberdade, tem pouquíssima liberdade. E isso deu burnout em mim na época. E em 2012 eu larguei tudo, demissão, juntei todo o dinheiro que eu pude, vendi tudo e fui morar na Austrália. Foi lá que eu trabalhei com fabricação de prancha de surf, trouxe para cá. Morei por 2 anos lá e, a convite dos meus ex-chefes Gabriel Clemente e Dagoberto Tribia, me chamaram de volta para o Chevrolet. E eu lembro até hoje a frase que o Dago falou no e-mail, tem até hoje o e-mail, que me fez voltar. Todo mundo me pergunta isso. Pô, eu achei que você não quer voltar. Por que você voltou? A gente já tinha conversado e eu falei, eu tô super bem aqui, meu visto tá valendo, eu tô tranquilo aqui, minha vida tava excelente. Mas ele falou assim para mim, se eu não te contratar agora, eu não sei se eu posso te contratar daqui 6 meses. Ele falou isso. Depois de um ano, veio a saber que o estúdio da GM praticamente se diluiu e o time foi para Opel, parte do time foi para China, foi para Detroit. Foi nessa época que nenhuma dessas 3 opções me era sexy, vamos dizer assim, e fiz a entrevista com o Thierry Hospital na PSA e com o Daniel Nozaki, e desde então estou lá, trabalhando lá. Essa é mais ou menos a... Tá quanto tempo lá? Eu estou desde 5 anos. Fiquei como PJ até o ano passado e sou funcionário agora desde outubro do ano passado. Estou fazendo 1 ano agora, em outubro. Joia. Vai virar diretor logo mais. Não, acho que não. Eu não tenho esse perfil, nunca tive essa parte que é forte, por exemplo, no Daniel, essa parte gerenciar pessoas, não é meu forte. Meu forte é mais executivo, eu acho. Mas você é mais legal com as pessoas do que o Nozaki. Eu acho que você ia se dá bem. Você é louco. Mas eu acho que chefe não pode ser legal, né? Então. Tem que ser chato. Mas beleza. E me fala uma coisa, o que te inspirou a ser designer e partir para o mundo
da criação e largar tudo para fazer isso, o 3D, usar o 3D, como alavanca, né? O que te inspirou a isso? É uma ótima pergunta. Infelizmente, uma das duas pessoas que mais me inspiraram nisso, não está entre nós, que é meu padrinho, que sempre me incentivou de diversas formas, seja me dando presentes que são relacionados à arte, então, desde papel especial, caneta, lápis de cor importado, coisas tipo para incentivar mesmo, né, ao treino da minha adolescência ali, fim de infância e início da adolescência. Mas eu lembro muito bem o dia que eu fui fazer a inscrição no Mackenzie e eu sempre quis ser biólogo marinho. Meu pai, ele é publicitário e ele atendeu a Volkswagen durante, sei lá, 25 anos, muito tempo. No nível de quando eu estava no evento de premiação da Volkswagen, ele conhecia mais pessoas lá do que eu, que estava participando do evento. Então ele trabalhou muito tempo para eles, então ele tinha essa relação próxima, porque foi a agência dele que executou a ideia do concurso da Volkswagen. Então ele trazia folhetos, isso já estava na família, vamos dizer, de alguma forma. Mas eu lembro até hoje do momento que eu decidi que eu gostaria de ser biólogo marinho. Meu padrinho conhecia um biólogo marinho e a gente foi até o lugar que ele trabalhava e era um laboratório. Eu falei, ué, você não fica no mar? Você não mergulha o dia inteiro? Eu achei que eu ia ficar em São Paulo, sei lá. Ele, não, grande parte do meu trabalho é aqui, etc. E aí eles me direcionaram e falaram, você gosta de desenhar e você gosta de resolver e construir coisas, resolver problemas e construir coisas. Existe essa profissão aqui, ó, que é o designer, desenhista industrial na época. Então eu prestei Mackenzie e entrei em 2001 no Mackenzie. E desde então venho sendo designer ou trabalhando como designer de alguma forma, seja em um estúdio de produto, como eu trabalhei na Design Connection, ou no automotivo desde 2005. E o 3D, como eu falei, veio nessa época nessa em que fase a gente estava buscando dentro da faculdade qual o software que a gente vai aprender. Hoje, com diversos softwares free, tudo mais facilitado, internet, você não tem muito essa escolha. Você pode testar todos, basicamente. Você pode testar o Maya, o Blender e ver qual que você gosta mais. Na nossa época, você sabe, não era assim. Não era, o acesso às era... Se hoje é difícil, imagina na época. Então a gente tinha que fazer, porque a gente ia colocar bastante dinheiro na educação disso e tempo. E felizmente eu escolhi o Elias, e o Elias é o software usado para fazer carro. Então foi um caminho natural para... Tá. Sempre gostou de carro? Sempre quis desenhar carro? Como que foi o início? O Noza até me zoou, o Galdino... Só um parênteses. O pessoal deveria ter falado no começo, quem quiser fazer perguntas, a gente vai falando da carreira, tudo mais, quem quiser fazer perguntas, tudo mais, clica lá no sinal de interrogação, faz uma perguntinha pra gente. Se vocês fizerem só apenas comentário, a gente não consegue acompanhar. E eu sugiro a todo mundo aí fazer as perguntas, os comentários que vocês estão colocando, façam nas perguntas, porque já tem aqui tá assim, ó, nem acabou o modelinho do concurso, já vi que tem pergunta para ser feita em cima disso. Então, a galera vai sabatinar você. Não, por favor. Eu acabei de ler aqui o Noza falando que eu não gosto de carro. Não é que eu não gosto de carro, não é isso. Mas é que eu não sou o que eles chamam de carreiro. Que é ele, Liu, esses caras que sabem qual foi a calota do Voyage 93. Eu não sei. Vou te falar. Foda-se. Não tô nem aí com essas merdas. O que eu gosto de fazer mesmo é resolver problemas de forma bonita e eficiente, vamos dizer. E no Brasil, o design automotivo é o melhor lugar para você fazer. Eu trabalhei em estúdio de produto. Você tem as vantagens do estúdio de produto? Sim. Quais são? Sempre são pequenos, a maioria das vezes, comparados com o automotivo, claro. E você tem uma flexibilidade gigante, você é dono do projeto, basicamente. Além disso, a velocidade que o negócio sai na rua. Isso
no automotivo é um pouco frustrante. É bem mais rápido no produto do que no automotivo, né? Nesse lugar que eu fiquei na Design Connection, eu trabalhei 1 ano, basicamente, e a quantidade de produto que saiu, eu tive que passar 7 anos no automotivo para ter o mesmo número, não... É bizarro, é muito bizarro, cara. Caraca. Não, eu E, não diria que sou um carreiro, mas eu gosto sim de carro. Se for ligado à parte de corrida, velocidade, aí sim, realmente eu gosto desde criança, né? tá, tá. E aí também foi natural para você, a hora que você começou a trabalhar com automotivo, foi natural para você? Ou Sim, você teve que se adaptar muito? Como que foi? eu acho que o que foi bom para mim foi uma coisa que eu acho vários chefes, ex-chefes meus estão aí passando, talvez eles possam dizer melhor que eu. Mas eu acho que um dos meus pontos fortes é a versatilidade. Velocidade, Tá. talvez, possa, mas a versatilidade. Então, acho que por ter passado primeiro fora do automotivo e não ter sido bitolado no automotivo e só fazer carro, Hum, eu entendo que eu consiga dançar dentro ali do automotivo e desde, sei lá, banco até o IP inteiro ou até exterior. tá. E eu acho que deu. E uma coisa que eu posso ler isso da seguinte forma. Eu lembro na faculdade, o Renato Toda, o Márcio Taira, essa galera que era bitolada em carro, tudo que eles desenhavam sem ser carro parecia carro. Então a gente tinha lá, temos que desenhar uma embalagem de óleo. Cara, é uma embalagem de óleo. Os caras colocam o olhinho, nervosinho, linha nervosa. Eu olhava Eu- aquilo e eu- falava, os caras estavam treinando para trabalhar na Porsche Design, né? lógico, os caras estavam fazendo um mini para-choque. Eu falava, mano, que merda. Uma merda. Isso, eu acho uma merda. Eu acho uma merda quando o cara é carreiro e desenha um produto que parece um carro. Eu acho uma merda. Eu acho que produto é produto e carro é carro. O iPhone não parece uma merda numa frente de um, sei lá, sabe, de um Opel. Sei lá, sabe? Olhinho, nervosinho. Não tem, é legal. É fofinho, sei lá. E Então, teve uma influência do produto em você para agora eu estou falando de linhas, né? Não da versatilidade, mas das linhas, tudo mais, a criação. Teve uma influência para você, uma importante influência no design de interiores? eu acho que Conta, teve uma dificuldade ao começo, tá? porque o primeiro lugar onde eu pude imprimir o meu design foi a Chevrolet, que é tudo menos product, né? Ela é Uhum. linhas elásticas, na minha época principalmente, linhas elásticas, escultura bastante, até no interior, quantidade de linhas, é aquele purismo do product design. Porém, hoje em dia, trabalhando para Citroën, principalmente, mais do que até a Peugeot, Uhum. isso ficou muito mais orgânico, Tá. porque a linguagem da Citroën até então é produto, é amigável, é cool, entendeu? Ela não Uhum. é carreira. Então a gente tem exemplos do Cactus, que, cara, não é um carro, que é um não carro aquilo. Polêmicaço dentro do automotivo. Por quê? Porque ele tem coisas que produto teria. Então É um tem produto com uma rodas. porta de fora, sabe? Cara, nenhum desses carreiros ia desenhar isso. Precisa É alguém que tenha verdade. esse lado um pouco externo ao carro, né? Então, Uhum. ajudou sim, quando a marca pede isso, é excelente, casa, né? Agora, quando a Uhum. marca não pede isso, cabe a você se adaptar. E nessa trajetória, qual foi o maior desafio que você enfrentou, está enfrentando, né? O que realmente te desafiou nesse momento, Eu nessa acho carreira? que eu acho que o maior desafio de quem trabalha com a indústria automotiva, sendo designer, é aceitar os nãos, né? Hum. Porque, na verdade, você só tem não. Para você aprovar alguma coisa que a gente fala, né? Aprovou o tema. Para o seu desenho ser aquele que vai ser o carro final, cara, é muito difícil. Não. É um processo muito competitivo, a competição é sempre alta, o nível tá todo mundo querendo fazer aqui.
E quanto melhor o carro, quanto mais projeção tem aquele carro, então, se a gente estiver falando do Golf da Volkswagen, porra, todo mundo quer desenhar o Golf da Volkswagen. Então, É o mais expressivo, né? as chances de você ser o escolhido são baixas. Então, até ali, você vai ouvir muito não. E você tem que você tem que ser resiliente o suficiente para chegar ao seu primeiro sim. Então, são muitos nãos para você chegar no seu primeiro sim. Eu diria que essa é a principal dificuldade. E para um sim que vale a pena, né? Um sim que, assim como todos os sims que são difíceis na sua vida, é um sim muito gratificante. Então, vale a dica para a galera mais nova, que hoje em dia a gente tem a tendência de achar que eles têm um problema de aceitar o não, né? De ouvir não, né? Ouviram muito sim, as coisas, entre aspas, são mais fáceis, o acesso às coisas são mais fáceis. Então, já se preparem. A profissão de designer é uma profissão de ouvir não, e quando você chegar ao sim, todo aquele não pode ter valido a pena. Mas é uma profissão... Exatamente. Tem que saber ouvir, tem que saber ser resiliente, né? Sim, resiliente. Joia. Cara, e como a gente está falando para um público voltado para o 3D, que está ou iniciando a carreira, né, voltado para quem estuda, está começando a carreira como designer, ou não sabe ainda o que seguir, se ele vai fazer produto ou não. Hoje em dia ensinam muito 3D, mas eu não sei, pelo que eu percebo, toda vez que a gente faz uma palestra, são muito curiosos, os alunos são muito curiosos para saber como é o dia a dia, como é a carreira, né, como funcionam as coisas. Então eles aprendem o 3D para resolver um projetinho, mas não sabem, não entendem como é o background de um trabalho, de um produto ou de um veículo, né? Então a gente está voltando a conversa para esse pessoal e também para quem está mudando de carreira, né? Tem muita gente que trabalha com engenharia, quer ir para o design. Eu duvido que alguém do design queira ir para a engenharia, mas tem muita gente da engenharia que quer ir para o design, trabalhar com coisas mais orgânicas, né? Mais legais, então, nossa. E você é uma pessoa que usa o 3D para impulsionar a sua criatividade, né? Com certeza. Conta pra gente como que você usa esse 3D e qual a influência no seu trabalho. Sim. A gente pode voltar lá para os meados dos anos 90, para o final dos anos 90, e fazer uma leitura histórica do design, assim, vamos dizer, que o Photoshop passou mais ou menos pelo mesmo processo que os softwares 3D passam hoje. Então, você tinha lá uma geração dos anos 90 de excelentes designers, porém, eles foram disciplinados a usar mão e papel. É isso que eles sabiam usar. Então, veio a geração daquela época, talvez a primeira geração, a segunda ali, dos caras mais velhos, que hoje são chefes em todos os lugares, usando uma ferramenta nova que era digital, o Photoshop. Tá. Essa rusga, briga ou dificuldade de uma geração aceitar a outra, eu acho que aconteceu nos meados dos 2010, por ali. Eu diria que hoje, em 2020, um designer que não sabe 3D, e quando eu falo que não sabe 3D, ele não precisa ser um excelente modelador. Um designer que não encaixa no seu processo de criação de um produto. A modelagem 3D, ele está para trás. Eu lembro até hoje, na minha segunda... Eu entrei 3 vezes na Chevrolet, né? Então, na segunda entrevista com a RH, como eu estava vindo de modelagem 3D para designer, a recrutadora perguntou, falou, mas e essa mudança, como é que você enxerga? Eu falei para ela, hoje pode ser que não, mas eu entendo que daqui 10 anos, sei lá, 5, 10 anos, vocês vão pedir para o designer saber 3D. E ele não vai ficar aqui e falar que isso é um plus. Você falar, se não tiver 3D, se Nem tiver entra. inglês, sabe assim, coisas que são básicas. Então, óbvio, cada designer tem a sua forma de usar o 3D ou 2D e cada um usa da maneira correta.
ninguém pode dizer que existe um jeito certo ou errado. O que importa é o produto final. Então eu conheço designers, por exemplo, você conhece também o Steve Nichols, foi meu chefe na Chevrolet. O Steve, ele é um ilustrador, vamos separar designer de ilustrador. Ele é um ilustrador fraco, não é bom. Os sketches dele são ruins, vamos dizer assim, na parte técnica. Porém, a ideia está ali. Só que ele é um modelador 3D excepcional. E ele é um designer excepcional. A combinação disso faz o quê? Produtos excepcionais. Se você tem algum dos pontos fracos, você pode suprir com o outro. Então, se você não é o cara que faz a melhor ilustração do mundo, você é um bom designer, você ainda assim vai ter bons produtos, porque hoje em dia você tem o 3D. Então, e ele era um cara que, quando estava nessa disputa entre sketch manual e Photoshop, ele já estava no Elias. Ele já estava no 3D. Exatamente. Como o cara, ele é muito à frente. Cara. Você sabe, você trabalhou com ele, ele foi meu chefe, ele é muito à frente. Ele foi uma das pessoas que acho que eu comecei a usar como referência de que não existe essa regra que talvez foi colocada pelas faculdades, eu não sei, de que o scatter é o designer. A gente, por muito tempo, a gente misturou isso, o bom sketch do bom design, mas eu acho que hoje em dia, com 3D, a gente está vendo que não é a mesma coisa. Existem excelentes ilustradores que não são bons designers, e existem bons designers que não têm um sketch maravilhoso. Existem aqui raros que tem tudo excelente, lógico que existe. Mas para o cara que está começando, novo aí, você adicionar o 3D no seu processo criativo, não tem como te trazer malefício. Só tem como te trazer benefício. A velocidade que você vai conseguir apresentar a sua ideia, o entendimento com o modelador final. Então, você já trabalhou comigo em peças que foram em momentos extremamente técnicos. Imagina como eu daria a informação para você se eu não soubesse 3D. Você recebeu informação, você viu o nível que é. Aquele nível não é porque eu sou bom ou ruim. Aquele nível é porque eu sei 3D. Só isso. Então, eu sei chegar para você e falar, você lembra? Espinas, vamos pegar essa superfície em Y, 3 milímetros. Cara, isso é uma linguagem, uma conversa de dois caras que sabem 3D. Exatamente. Então, para mim, isso é design. Isso é design. A ideia em si, eu estava até conversando com o Galdino semana passada. Eu sou do time que acha que a execução é maior do que a ideia. A ideia, para mim, não vale nada, porque se ela não sai do papel, se ela não é executada, se ela não vira um produto, se ela não dá dinheiro para alguém, ou projeção, ou seja lá o que for, ela não vale nada. Exatamente. Agora, boa execução, aí sim. E para uma boa execução, você precisa de um bom designer. Se ele usar o 3D, se ele usar 2D, se ele usar os dois, se ele usar escultura manual, cara, se você tiver o tempo para fazer isso, não importa. O que acontece é que na indústria automotiva, você sabe, tanto quanto eu, os prazos são curtos demais. Exatamente. Prazo, tudo é para ontem. O carro em si demora pra caramba. Exato. Eu ia falar, o tempo entre o design e a produção é longo, mas o nosso tempo de design, de trabalho, é extremamente curto. Né? Por ele ser curto, se você é um designer que só sabe 2D, você vai perder para o designer que sabe 3D. A proposta dele vai andar mais rápido, ele vai entregar mais rápido e ele vai conseguir evoluir a ideia dele mais rápido. O modelador que está trabalhando com ele vai entender melhor o que ele quer dizer e vai executar o design dele melhor do que o outro. O outro ainda vai ter que passar pela interpretação do 2D, aquela discussão. O outro já recebeu um produto mastigado e está lá como executor. Exato. Atendendo em menos tempo, entregue o melhor trabalho do que o outro. Essa é a tendência. A importância, eu estava até conversando numa das lives, eu conversei com o Leandro Trovati, né? A importância de saber fazer um rendering, né? De você fazer a transição de sombras, tudo mais para dar volume no 2D, para você imaginar o 3D, né? Então, realmente, tem pessoas, você falou, quem é um bom ilustrador, quem sabe fazer um rendering, vai fazer no 2D parecer um 3D, vai ser inteligível para o modelador.
Agora, nem todo mundo é assim. É onde Exato. entra agora o seu exemplo da construção em 3D. O que você produz em 3D é sempre, você mantém sempre em 3D ou você às vezes transforma isso em um 2D, em um Photoshop para ilustrar, para criar algo? Como é o processo? Eu faço mais o contrário, normalmente. Eu uso o 2D como o primeiro a expressão da ideia. Uhum, E quando eu digo 2D, pode ser digital direto ou mão mesmo. uhum, Então, na época lá você via muita discussão entre eu, Daniel, o nosso aham, Veloso, o Brito, enfim, todo mundo, a gente sentado, aí é na mão. Por quê? A discussão fica rápida na mão. Você precisa no exato. computador, é fácil. Então, sim, eu acho que um bom designer tem que saber se expressar visualmente com sketch. Sim, não tenho dúvida disso. Ele não precisa ser um scatter fudido, não precisa. Mas ele precisa desenhar uma coisa e as pessoas saberem do que ele está falando. Uhum. Eu não, quem é Daniel? Que é, Papo, É o Danny Boy. chamar de papo. Então, eu acho que sim, o sketch 2D ele é essencial para você guardar aquela ideia, você segurar aquela ideia. Dentro da indústria automotiva, eu estou falando, se você se prende muito a esse 2D, você começa a perder tempo de execução do produto. Uhum. E se você chegar na fase de mostrar isso amadurecido para os chefes, para os diretores, o cara que fez um 3D e tem de suporte vários sketches 2D, mesmo que Uhum. não seja high-end, ele vai ter vantagem, cara. Porque Mesmo porque o 3D te dá a proporção, né? E quando eu falo a proporção, você tem perfeito. a leitura técnica dos pontos rígidos lá do que você vai criar, motor, rodas, entre eixos, o package, né, a posição Sim. do motorista, tudo isso você usa para dar proporção ao seu sketch. Você vai fazendo isso em 3D muito mais fácil do que no 2D, né? Sim, e a gente sempre fala, né? O papel aceita tudo. Ah. E se você estiver fazendo uma proposta de um carro pequeno e quiser fazer ele completamente com outra proporção, o Uhum. 2D aceita. Então ele vai ficar muito louco, vai ficar baixo, vidrinho, roda. Quando você for, se o seu produto for aprovado, se sua proposta for aprovada e for colocar aqui no 2D, no 3D, aí seu caminho vai ser bem penoso. É, Porque como são os packages do Brasil, eles é, nunca são, nunca, eles são é. sempre pior. Então é roda sempre pequena para dentro, carro alto, estreito, pão puma, nunca é assim, Exatamente, nunca é favorável, né? Então, exatamente. E terminando, aí entra os nãos, né? Você inclusive, ter que não, adaptar, o cara que não conta esses pontos não, técnicos, exato, ele vai ter que se adaptar às novas realidades e saber o que não funciona. Porra, não funciona, faz. Não funciona, faz. Então você vai ter que e apenar pra terminando, caramba. Se você chegou até aqui, aproveita para clicar no sininho para ter novas notificações, curta o vídeo se você ainda não curtiu e deixe um comentário. Me fala se você está gostando, como que anda as entrevistas, se você quer ver alguém diferente aqui, alguma entrevista que faltou, e aí a gente vai melhorando as nossas publicações, ok? a sua pergunta, então, qual é o meu processo? 2D para guardar a ideia ou para expressar ela para o meu primeiro superior ou para o meu colega de trabalho que eu esteja trabalhando. Uhum. Então, se é um trabalho pequeno, provavelmente o chefe não está envolvido, vai eu e outro designer trabalhar, vamos supor. A gente ali discute, putz, se essa sessão for isso é a linguagem da marca, isso é mais, no meu caso, Peugeot, mais Citroën, mais Opel. Chegou naquela ideia, envelopou aquela ideia em 2D, aí cabe ao designer se ele quer fazer uma ilustração simples para expressar aquilo. Se aquilo for para a mão do modelador, seria muito interessante que ele faça uma ilustração de luz e sombra, nada muito elaborada. Se ele é um cara que tem o 3D na mão dele, o ideal é ele pegar essa ideia e já fazer um sketch 3D, que a gente chama, que é os modelos que Uhum. você recebeu lá na PSA, que são Exato. modelos que estão no package, que tem o tema que eu quero imprimir, que tem a linguagem que eu acho que aquele produto tem que ter. Ele só não tem o acabamento técnico, porque o Uhum. acabamento técnico
principalmente no Alias, ele toma um tempo que não é do designer. Ele é um tempo do modelador. O conhecimento do modelador, exclusivo modelador. Do cara que sabe a diferença de uma superfície 3 graus e 5. O designer não precisa saber isso. Exatamente. Escolher tangência ou curvatura. Não importa. Ali o importante é estar a ideia, e aí o próximo profissional, que seria o modelador classe A, seria fazer com que a ideia seja executada, né? Sim. Executada pela engenharia, né? Ou seja factível. E o modelo 3D ele vai estar à frente nisso, porque imagina que o chefão lá olhou, eu gostei desse aqui. Se você já fez o modelo 3D, você não tem mais trabalho nenhum. Certo? Você já fez. Você pega ele, passa para o modelador, ou já passa para a engenharia fazer cotação, tirar um monte de corte. Aí você entra na parte de execução fina do design. Vai voltar cotas, não, aqui não pode 2 milímetros, 3. Aí vira design mesmo, resolver os problemas. Mas você já ganhou esse tempo e você pegou esse trabalho, deu para outra pessoa executar o final, o técnico, e você já imprimiu o design ali, a linguagem, o estilo, né, vamos dizer. Agora, essa parte da execução do 3D em cima do modelo de design, em algumas empresas, como por exemplo na PSA, eu lembro aqui no Brasil, não sei se na França é o mesmo processo, mas aqui no Brasil, tanto a classe A quanto a parte criativa, né, a modelação criativa, ficam debaixo do design. Em algumas empresas, você tem departamentos separados. A classe A fica na engenharia e não no design. Porque a parte de criação em si, a ideia já está lá. Né? Dali para frente a engenharia fazer funcionar com a forma que temos. Né? Hoje, como que você vê o mercado hoje atuando, em geral, na parte de design? Se hoje os profissionais de design que você tem contato, estão mais ligados a essa execução, né? O design de execução ou o design de criação ainda totalmente livre? Como que você vê hoje o mercado? Eu acho que aquele cara extremamente criativo que não executa nada, ele só vai ter espaço talvez nos estúdios avançados da cada marca, ou em alguma startup que tenha esse tempo para isso ser feito dessa forma. Se você está falando de carros de massa, se você está falando das grandes marcas, você está sempre mais restrito ao tempo do projeto. Existem formas de trabalhar isso que você deixa o designer mais para a parte criativa e separa isso? Sim. A PSA na França tem uma espécie, vamos pôr entre aspas, um pool de designers que trabalham para todas as marcas, basicamente, do grupo. E eles levam o projeto só na parte criativa. Depois disso, vem o pessoal de indus, que eles chamam, que é industrialização, ainda com parte criativa aplicada, porém a técnica já para o encaminhamento de produção de cada coisa. Essa é uma maneira de você, vamos pôr entre aspas, proteger o designer criativo. Se você pegar o designer criativo e colocar ele direto ali na parte só de execução, talvez você perca a criatividade em si. Exatamente. Então, é a maneira de eles protegerem. Eles conseguem fazer isso porque eles têm muita gente. O estúdio é muito grande, tem muito projeto. Num estúdio mais de uma realidade brasileira, eu acho que se dá melhor os designers polivalentes. Porque você é menor, então a sua importância para o estúdio ela é tamanha que se você se restringir a fazer só sketch, eu sou só criativo, o estúdio não precisa muito de você, entendeu? Então, que em estúdios pequenos e uma realidade brasileira ou de países emergentes, eu diria que o designer versátil, quanto mais ingredientes você colocar, se você tiver um pouco até de parte de imagem, de render, de shading, de vídeo, tudo vai ajudar. Não tem nada que vai atrapalhar. O jeito que você põe a câmera para você apresentar sua proposta, isso vem de disciplinas de vídeo, edição de vídeo. Não limite-se apenas a uma ferramenta, né?
Sempre dê Não tem, espaço para mais ferramentas. a não ser que você vá direto para um estúdio da matriz, onde eles Uhum. tenham essa ideologia. É importante dizer isso. Tem estúdios que não têm essa ideologia, o designer pega o projeto e vai até o fim, então você tem que saber de tudo de qualquer forma. Exato. Então, eu diria isso, eu diria que existe essa diferença. E designers que não têm talento para ele consegue conceber algo da execução, mas não É, tão criativo como, por exemplo, criar uma identidade nova para a marca, algo novo para a marca, um produto novo. Esse cara, ele vai se encaixar como? Mais uma vez, voltado para o 3D, ele vai se encaixar em qual departamento? Além da execução, ele viria também para a classe A? Você vê uma aplicação para ele? sim, vamos supor que esse cara. Vamos fazer dois cenários. Se esse cara já é mais velho Uhum, e a criatividade já não é igual a de 20 anos uhum, atrás, esse cara pode se tornar algum tipo de especialista dentro do automotivo. Então, uhum, na parte criativa, o cara é especialista em faróis, em rodas, em uhum, bancos, seja lá o que for. Ele ainda pode usar, se ele tem esse conhecimento de 3D, e ele não quer virar chefe ou subir de nível, vamos dizer, ele quer ficar na parte executiva uhum, mesmo. Ele pode, como você falou, ir para a parte mais de modelagem, colar mais no pessoal de modelagem. Ele uhum, pode fazer introdução à classe A, então ser o cara que exporta todos os arquivos, vamos dizer, entendeu? uhum, Pega os designs, ele faz aquele modelo fino, uhum, que pode ser uma classe A já ou não, mas que aquele modelo vai seguir para todo o processo de engenharia até o final, até o congelamento do design. Então já. pode ser. Se a gente está falando de um cara mais novo, que não tem a parte criativa muito aguçada, etc., eu gosto de pensar que tanto desenho quanto criatividade não é um dom. Eu não acredito nisso. Não, eu acho que eu sou prova disso. Não é desde pequeno que eu sou criativo, eu entendo. Eu acho que criatividade é uma coisa que você se alimenta dela. Uhum, Você está o dia inteiro e todas as suas escolhas, desde onde você mora até onde você vai viajar, ela contribui para a sua criatividade. Então, não é à toa que você vê pessoas mais criativas passando uhum, férias em lugares que a cultura é um pouco mais valiosa do que fazer um enxoval em Orlando, entendeu? uhum. Você é o Entendo. cara que acha que um enxoval em Orlando é o must, nossa, é o bagulho mais irado do mundo, provavelmente não está alimentando sua criatividade. Exatamente. Você é um cara que vai falar, não, eu quero ir para Espanha, ver um pouco de arte, ver diversidade de pessoas, roupas, cores. Uhum. Provavelmente você vai voltar de lá com a sua criatividade mais aguçada. Aguçada, né? É, Ter novidades, né? sim, porque eu acho que parece que criatividade é uma coisa do designer. E não é. Você pode ser Uhum. um chefe criativo, não tem nada a ver, uma dona de casa criativa, não tem nada a ver com criatividade para mim, não tem nada a ver com desenvolvimento de produto, nada a ver. Claro que a gente usa isso para fazer produtos melhores. Uhum. Eu acho que ele permeia qualquer pedaço. E Tá em qualquer área. desenho para mim é treino. Então eu venho numa fase agora de 2, 3 meses, numa fase de projeto, que eu estou desenhando super pouco. Eu tenho certeza que se eu sentar para desenhar, minha mão tá dura, meu desenho vai sair fraquíssimo. Conforme for passando uma semana, duas, você trabalhando com outros designers, vendo referências, outras pessoas que são melhores desenhistas que Uhum. vocês te dando dica, a tendência é o quê? Seu desenho melhorar. Então, se você não tem a parte criativa forte, se você não tem a parte de desenho mesmo, técnica, forte, basta treinar isso, Uhum. mas não é um treino que você vai no lugar e treina, não é isso. É uma escolha que você faz de vida. Exato. O tempo inteiro Você vai vivenciar isso, né? vivenciar, você escolher isso como vida e ser criativo o tempo inteiro. A cada decisão, a cada lugar, a cada compra que você fizer, ela Aham. tem que ser criativa possível. Joia. Cara, eu quero avisar o pessoal que está ouvindo a gente que o papo tá bom, a gente está avançando cada vez mais, tem bastante coisa para falar ainda.
E eu tenho umas perguntas aqui para te fazer que o pessoal está colocando. Eu vou tentar resumir ela, porque o tempo está curto. E a gente vai abrir uma segunda live para continuar um pouquinho do assunto aí, que a gente tem alguns hobbies ou algo por fora que você usa como parte criativa, que a gente precisa falar um pouco disso daí, né? A gente vai fazer uma segunda live sobre isso, a influência dessa vivência na parte criativa, tá? Vamos fazer umas perguntas aí, que o pessoal está colocando aqui, senão a gente vai perder. Nossa, tem pergunta pra caramba, vamos lá. Danny Boy, se você não soubesse nenhum software 3D, qual você escolheria para aprender? Se você... Faço pergunta para mim, eu acho. Se você quer trabalhar com carro, você tem que aprender Alias. Não tem outro. Se você é designer, tá? Se você vai trabalhar com games ou qualquer outra coisa, acho que o Blender é o melhor porque ele é free e ele é excelente. Joia. O Nozaki fez uma perguntinha, mas acho melhor você... Quem são os chefes de design? Ai, filha da puta, né? Vamos pular essa. Quer falar? Eu vou só ver no Google aqui rapidinho. Ai, cara. Eu sei quem são os chefes. Márcio Antunes, é o que importa. É meu chefe. Ah, muito bom. Como executar uma chapinha no cabelo. Acho que eu não estava lá na PSA quando o Daniel, o Nozaki, o Papi, meu papai, ele tem uma tendência de me fazer passar vergonha. Ele adora. E eu sempre prometi para ele que eu daria de presente de aniversário para ele qualquer coisa que me fizesse passar vergonha sem distinção. E ele fez vários pedidos bizarros e eu sempre executei. E o último foi este. Ele pediu para eu alisar o cabelo. Eu tava com o cabelo maior ainda, então eu tava com ele mais, tipo, gigante. Alisar o cabelo e trabalhar um dia. E trabalhar um dia para a empresa com o cabelo alisado. E para piorar, meu irmão pediu para que esse dia fosse numa quinta-feira. Porque aí eu saía de lá e ia pro futebol ainda. Então eu alisei. E, cara, foi... Os caras da engenharia vinham pro estúdio ligar, Noza, deixa eu entrar aí, porque ali, você sabe como é para entrar no design. Eu quero ver. O Noza liberou todo mundo para entrar, os caras entravam, olhavam e ficou, acho que, sei lá, 2 horas antes de trabalhar. Aquele dia você não foi nem almoçar, né? Levou almoço de casa. Aí eu tava dentro do pedido. Ele falou, quero almoçar dentro no shopping. A gente foi ao shopping almoçar, eu com o cabelo lisinho, presilha. Nossa, cara, bizarro. Que bizarro demais. O Pablo está perguntando aí, qual Pablo Escobar ou Pablo Vittar? Não, é Pablo Spire. Qual programa 3D você indica para aprendizado? Free, né? Ele falou free. Blender. Vai cego no Blender, muito bom. Essa é interessante. Qual será o futuro do design no Brasil para você? Que difícil essa, cara, porque parece que eu estou falando por todos os designers. A gente tem uma ideia de que o brasileiro não valoriza o design, né? A gente sabe ou entende isso nas escolhas que eles fazem nos produtos que eles compram. Então, um design bem feito dentro de um produto não necessariamente garante o sucesso de venda deles, mas ele perde muitas vezes por preço, tamanho, essa maluquice. Então, vai ser uma luta como sempre foi. O design nacional é uma luta. A gente tem que provar nosso... Exato. Aí entra a versatilidade e também colocar o produto da forma mais barata, né? A beleza no barato. Isso, é o nosso dia a dia. Aí o Edson, não conheci, cara, Edson Assunção Júnior. Como o designer pode contribuir na fase de pesquisa de mercado, na concepção do produto? Excelente pergunta. Eu acho que depende muito do perfil do designer, né? Tem designer que não se liga muito nessa parte mercadológica da coisa. Tem designer que passa o dia discutindo isso. Então, a gente tem um exemplo lá no estúdio, tinha na época o Noza e o Liu, era o dia inteiro discutindo qual carro, em qual nível, qual categoria, quem que compra.
tentando identificar qual o perfil do aquele consumidor. O que é bom disso? É bom que quando a gente chega numa parte de criação do projeto, acontece coisas igual aconteceu e o Nos, que é identificar um buraco e uma possibilidade dentro da própria empresa, que foi o que veio a ser o Cactus, que ele até falou na live dele, era outro projeto. Ele viu um buraco de uma plataforma que ia sobrar, de um buraco de carro que não teríamos, e montou aquele projeto. Uhum. Isso foi feito pelo design. Então, o valor está aí. Se você é um cara que entende e gosta dessa parte de mercado, isso pode te ajudar a gerenciar melhor essas suas escolhas até fazer um bom produto, entendeu? Se você ficar muito alienado no mercado, complica, porque você não tem como se sentir seguro desenhando algo para um mercado que você não sabe se vai atender, né? É arriscado, arriscado. Essa pergunta aí do Felipe, qual a formação acadêmica essencial para um designer? Além do design, provavelmente, né? O Felipe, essencial para um designer, eu diria que não existe nenhuma. Para o RH, existe as faculdades que eles aceitam como aplicável para o candidato. Eu diria que é desenho industrial, design de produto, design gráfico até, e arquitetura, talvez eu esteja esticando demais. Mas na essência do trabalho, você poderia ter vindo de qualquer disciplina, na verdade. A gente tem lá o exemplo na própria PSA, no estúdio, o nosso chefe da parte criativa do estúdio da PSA do Brasil é um cara formado em engenharia e que fez toda a sua carreira no Color Trim da PSA, que é o Fabien Andarche. Então, para você ver que não foi o fato dele ser formado em engenharia que restringiu ele a trabalhar na engenharia, mas sim o fato dele usar a criatividade dele, que era dele, ele se alimenta disso, e o fato do conhecimento técnico dele ajudou muito ele, e ele foi por anos um excelente designer de color trim, até se tornar hoje o nosso head da parte criativa do estúdio. Então, ele tinha todo o background justamente para sustentar a criatividade, né? Porque ele é formado em engenharia, se eu não me engano. Então, mas pro RH, tem que ser design, essas merdas. Então. Joia. Me fala uma coisa, acho que a gente tem um tempo para falar um pouquinho agora da criatividade. Como você usa o seu hobby, o seu tempo para criatividade? Porque você fez prancha, você está estudando game agora, e como isso influencia a sua criatividade? Assim, ó, rapidinho. Excelente pergunta. Como eu disse, ainda bem que eu disse, a criatividade não tem nada a ver com você nascer criativo. Ela tem a ver com você ser faminto por conhecimento. Você querer entender coisas que não estão ao seu alcance. E você sabe, você participou diretamente, inclusive, de uma das minhas extracurriculares atividades, que foi ter uma fábrica de prancha. Sim. Dentro da fábrica de prancha, eu consegui evoluir e executar minha criatividade não só no desenvolvimento do produto, mas também em como eu gerenciava aquele negócio. E foi uma super criativa, porque eu era uma empresa de uma pessoa só. Por enxergar o automotivo com vocês, sabendo que você não precisa fazer tudo, você pode terceirizar alguma parte, eu, entre aspas, fiz essa parte nova na concepção de pranchas, que é terceirizar as partes que eu não tinha tempo para fazer, porque eu continuava na PSA, ou não tinha o conhecimento técnico para fazer. Então, eu montei a empresa de uma forma que o cliente, isso eu tive diversos feedbacks de clientes e lojistas. Na visão deles, a empresa era muito maior do que ela era. E você lembra como eu gerenciava a empresa. Eu usava ali algumas horas, o Nos acho que vai falar que eu usava mais horas do que algumas, mas eu usava algumas horas para gerenciar, para fazer desde cobrança até emissão de nota, até criação de vídeo, que foi quando você participou comigo na narração. Então, tudo isso eu usei a criatividade, e hoje o meu negócio que está me alimentando de criatividade é o curso de design de fazendo.
é uma coisa que eu sempre gostei, jogar videogame e criar produtos. Então, eu basicamente estou só misturando, fazendo um curso. Então, o que, que é muito divertido lá? Eu sou o mais velho da turma, óbvio. Eu tenho 37, eu sou mais velho que o professor. Não me faz mais ou menos. Só me faz ser mais velho. Porque tem lá garotos de 14, 15 anos, cara. E o menino tá junto comigo ali tentando entender o software, qual que clica, sacou? Que quando eles foram apresentar as ideias dele, você vê o quanto a inocência de mercado contribui para novas ideias. As ideias de jogos assim, muito mirabolantes, porque o cara nunca. A maioria ali nunca Tem a trabalhou cabeça mesmo. livre, né? É livre. Então eles podem sonhar, vamos dizer, ele é louco o suficiente de achar que aquilo vai dar certo. E isso Então aquilo impulsiona você criativamente. muito, porque eu olho aqui e falo, pô, se um menino que está começando a carreira agora fez algo assim, eu não posso aceitar menos que isso. Eu tenho que fazer mais, tenho que fazer melhor. E tenho que aprender, tenho que estudar mais, e ver mais vídeos, e ver mais tutorial, enfim. Joia. Eu uso essas curriculares para isso. E eu costumo me envolver demais nas minhas partes extracurriculares. Então, eu comecei a surfar, não bastava, bastou, tive uma fábrica de prancha. Estou fazendo um curso de games, não bastou, estou fazendo um game fora do curso de games, junto com um jogador australiano. Eu comecei a jogar tênis, não bastou, faço parte de um time que organiza campeonatos de tênis. Então, Uma isso me... mistura louca. Barba, eu vou pedir para você agora e para o pessoal, pessoal voltando, começando o segundo vídeo agora. Aí, volta, Barba. Todos conectando novamente. Barba chegando. Aí, voltamos. Aê, nem sei se deu fechamento no outro vídeo, porque tocou alarme aqui. Não, travou. Aí Para deve mim, ter travou. parado. Eu falando com a sua tela aqui, só que o alarme tocando em cima deve ter parado. Vamos lá. Mas vamos lá. Mas Então, a gente pode... você estava falando então sobre como o jovem aprendendo aquela criação do game, ele tem a cabeça livre, ele influencia na criatividade em redor. Você vai fazendo um brainstorming, você vai convivendo. Isso ajuda você a ser mais criativo também? Ou você acha que a pessoa... É óbvio que você, com a idade, você vai ficando menos criativo. Isso mantém você criativo ou atrasa essa falta de criatividade? Como que... Ou você fica mais criativo, né, de repente? Acho que é uma coisa de dois lados aí. É uma pressão ao mesmo tempo, porque você trabalhar... o designer tem muita parte do ego, né? Porque por mais que a gente desenhe alguma coisa e quem ganha dinheiro de verdade com aquilo é a empresa, o designer, raras exceções, está atrás de dinheiro puramente. O designer está ali porque ele quer que a ideia dele vá para o mercado e, sei lá, o pai, como meu pai fez, compre o carro que você desenhou, sabe? Isso é gratificante para o designer. Então, você vê outras pessoas tendo ideias melhores do que a sua, pode ser uma pressão que você não aguente. Tá. Uma pressão que te faça você se fechar para isso. Mas você pode entender isso como uma retroalimentação interna do processo criativo. Então, o fato do cara ter feito uma ideia melhor, com certeza vai te puxar um pouco a sua ideia, porque a ideia dele não só vai te dar aquela ideia que ele está te dando, mas vai te abrir um outro leque de
nossa, se ele pensou nisso, então se eu pensar nisso, nisso e nisso. Exatamente, Então, você tem um caminho a mais. sim, sim. Então, eu acho que é uma... Trazendo para um assunto atual, que é a força que o home office vai ganhar, obviamente, com todas Uhum. as empresas, né? A gente tem que entender bem outros mercados que já trabalham remoto com a parte criativa, games é uma, por Uhum. exemplo, e ainda assim se mantém muito criativa. Como é que eles fazem isso? Porque dentro do estúdio lá, quando eu trabalhava, pô, o Galdino já foi meu chefe. Uhum. Sem nenhum, para mim, sem nenhuma dúvida, o designer brasileiro mais criativo que tem no mercado. Não tenho dúvida dessa minha afirmação. Ele foi meu chefe direto. Então, quando ele era meu chefe, o quanto ele me puxou da maneira dele, né? Cada chefe tem sua maneira, mas trabalhando comigo no dia a dia, fazendo alguns... Falou, ó, imagina, ele fazia algum desenho super abstrato daquele do produto e aquilo me colocava ideias pro produto em si e me fez fazer uma das propostas que eu julgo minhas melhores de interior que eu já fiz até hoje. Então entenda que essa interação com uma pessoa super criativa Uhum. me puxou para cima, mas ela pode empurrar para baixo também, é perigoso isso, É, porque ela pode... as pessoas às vezes não entram numa fase de competição, né? Ao invés de somar, de você alavancar, a pessoa entra numa competição e acaba realmente. E o tempo é aquela história: você vai ficando mais velho, você não vai correr como antes, você não vai desenhar como antes, você não vai criar como antes, né? Não tem mais o saco de antes. É, Porque quando você tem 20, você volta para casa, hoje em dia, até 40 anos, você volta para casa da tua mãe, né? Mas quando você volta para casa da sua mãe, sua comida tá feita, você não tem um boleto para pagar, a sua preocupação que você fica, ai meu Deus, é entregar o trabalho da facu que demora uma semana, sabe? Ai, tem uma semana para fazer 10 sketches. Mano, desculpa, mas isso não é preocupação nenhuma. É preocupação. E quando você tem 30 e poucos, você provavelmente já tem filho, você acabou de refinanciar o seu apartamento, você está pagando o carro, você tem esposa, você tem todo um outro contexto que te tira a energia e o tempo de ficar ali na parte criativa, na entendeu? criação, né? Então a gente pode usar um exemplo do Arthur Martins, que já passou aqui contigo, que ele fazia um jeito de se manter criativo, que é... Eu acho que ele está aí ainda, ele pode até falar. Ele sempre foi um cara que mudou muito a sua técnica e o seu estilo de desenhar. Normalmente, entre os designers, você olha e sabe de quem é aquele desenho, sabe? Ah, aquele desenho é do Hector Ricardo. Porque tem o traço, ele é meio particular. No caso do Tucão, ele sempre foi um cara que não se contentou em ficar muito tempo com a mesma técnica. Uhum. Então, você vê os sketches dele hoje, são muito diferentes de 5 anos atrás só, não 10. E são muito diferentes de outros 5. Então ele é um cara que se alimenta dessa forma. E outra coisa que ele fazia muito legal e importante ele chegava super cedo lá na PSA, ou muito tarde porque tinha ficado muito tarde, e ele sempre estendia o horário dele, não para fazer projeto, para fazer aquela coisa chata de sessão, gap. Ele usava muito aquele tempo para se melhorar tecnicamente em sketch. Então, não é à toa que você olha o Insta dele, o cara Uma é uma criação. máquina. É. É uma máquina. Por quê? Ele passou todo esse tempo, ele usava essas horas de maneira muito inteligente, que é aquelas horas entre 5 da tarde e 8 da noite, que ele só ia embora depois, cara, desenhando e fazendo propostas iradas. O Pé falava que ele tava sem clique, voltava. Mas Só para alguma... provocar o pé, isso vale para modelador também, de classe A? Vale, vale. Tá sem clima em casa, fica modelando lá. Você viu o cara botando peça às 6 da Pô, eu tarde, você chega vou criar um sem pet novo aqui, 4 o cara lados de com. stream, projeto, a esposa, o cara tá assim. Então você vê que ele fez. Se ele voltasse para casa, ele não tem o computador que ele tem na PSA, ele não tem o timing, ele já passou pelo trânsito. Chegando lá, ele tem que dar atenção para então namorada dele. Então
ele bloqueava aquele horário, o horário era dele, cara. E era irado, porque quando eu conseguia também ficar com ele, a gente colocava um som e ficava ali só criando, era irado. E isso fez toda a diferença pro cara que ele é hoje. E ele fez isso desde o, pelo que eu conheço dele, ele fez isso desde muito tempo atrás, entendeu? Uhum. Acho que é Então, uma técnica que ele usa há anos já, né? Uma técnica anos, para aguçar a criatividade, né? Mesmo ele, na live ele falou, é um som, é algo, ele vai anotando, vai rabiscando, tá sempre um bloco de notas, sempre usando o tempo para criar. é um cara criativo. Agora, se você vai mais a fundo ali, se é um pouco mais nerd na própria música que você ouve, ao invés de você só ir no pagode de feijoada de sábado toda vez, você falar, hoje eu vou num techno ali com a minha amiga Grace de terça-feira, sacou? Você vai ver coisas que você nunca viu na vida. Exato. Você vai ouvir som que vai aparentemente te agredir. Mas se você depois dar um pouco mais de atenção àquilo, você vai ver que você vai poder puxar alguma coisa dali. Você vai ver, olha como o cara cria música, ele coloca tempo naquilo. Será que isso eu posso fazer Soweto? Se você ficar ouvindo Soweto o dia inteiro, desculpa, mas você não vai... Porque é aquilo, entendeu? Você tem que espalhar, você tem que abrir um pouco. Ah, legal. Cara, a gente tá já extrapolamos um tempão aí, falamos sobre carreira, falamos sobre criatividade, falamos sobre 3D, sobre puta, a vida inteira. E tem muito mais para falar, mas a gente tem um tempo curto para manter aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, pro público que está assistindo a gente. Você pode xingar os ex-chefes, você pode fazer uma piada para os amigos ou provocar eles, e você pode deixar uma mensagem para os estudantes, pessoal que está mudando de carreira também. Aí você escolhe. Tá. Eu vou parafrasear o ET Bilu e vou falar, busquem conhecimento. A vontade de aprender, se você tem um pouco dela, eu acho que aprender criatividade, de novo, é um hábito. Assim como beber água, é um hábito. A pessoa que não bebe água fala assim pra você, eu não gosto de beber água. Né, Grace? Eu não gosto de beber água. Hoje bebe água pra caramba. Por quê? Porque criou esse hábito. A água se tornou normal para ela. Então, crie o hábito de aprender. Eu acho mais importante até do que ser só um designer ou ser um modelador. A live acaba com o copo. É você estar disposto sempre a aprender. Cara, aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, para mim, hoje é games, tênis, e eu tô correndo também de simulador de corrida. Tá. Inclusive, tenho corrida 5 horas. Vai ser transmitido no YouTube, inclusive. Tô famoso. Show. Então, se mantenha aprendendo. Indiferente da sua idade, indiferente do seu cargo, indiferente de tudo, sabe? Se mantenha aprendendo coisas novas. Vai renovando a mente, né? A criatividade. Mesmo, sei lá, o cara é mais tiozão tipo tem uns 40, a idade do Nozo, assim, bem tiozão. Nasceu nos anos 70, assim, igual o Nozo, tiozão. E o cara tá esse cara tem que gerenciar mesmo. O cara tá meio de saco cheio de tudo, mas ele tem, sei lá, e gosta de engenharia mecânica, sempre gostou. Cara, não sei. Será que ele não pode fazer uma loucura de fazer um curso à distância de pistão? Sei lá, eu que é engenharia mecânica. Mas entendeu que ele pode, hoje ainda mais, ele pode tentar pegar e colocar um tipo de aprendizado novo. Eu não tenho dúvida de que ele vai trazer coisas que nem ele mesmo espera. Sabe? Então... Exatamente. Mantenha-se criativo, mantenha-se aprendendo, né? Mantenha-se aprendendo. Joia. Seja um nerd. Seja nerd e vai até o fim, vai dar certo. Joia. Du, obrigado pela live de hoje, pelo bate-papo. Foi um prazer falar contigo. Obrigado pelo pessoal que está assistindo a gente aí e prestigiando, dando força para o canal. Vocês que dão força para o canal. O pessoal está sempre sugerindo alguém, pedindo o pessoal para fazer o bate-papo aqui.
Então isso impulsiona a gente, é muito bom. Quero agradecer a todos que estão assistindo aí cara, obrigado pela oportunidade de aprender mais com você, viu? Muito obrigado mesmo. É sempre bom aprender. Sim, esse canal e essa forma que você está fazendo vai de encontro a uma coisa que eu acho que a gente tem sempre que fazer, que é valorizar o design nacional, sabe? Exato. E ele é marginalizado, vamos dizer, ele não é... Seu pai não vai olhar para você e falar, meu filho, o amigo dele, meu filho é advogado ou médico. Ele vai ter que explicar o que você faz da vida. Exato. Então, a gente não é ponta, a gente é marginalizado. Porém, provavelmente somos as pessoas mais criativas do Brasil, certo? Correto. Porque criamos com pouquíssimo recurso os produtos que as pessoas querem comprar. Exato. Então, você dar voz a esse tipo de profissão, é você que merece parabéns, porque eu acho irado essa iniciativa. Cara, obrigado. Que você tem. Joia, obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, uma boa noite a todos, bom jogo para você. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tá bom. Valeu, até. E aí, curtiu o bate-papo? Pois é, muito conhecimento, né? E vai ter um vídeo para cada série. Você pode ver, foi tudo publicado já no Instagram, se você quer seguir lá, @MarceloPSpinetti no Instagram, e você vai ter mais novidades que eu estou sempre postando lá. No canal aqui, lembre-se, inscreva-se, clique no sininho, curta no joinha lá o vídeo para ajudar a propagar os nossos vídeos, aumentar a nossa audiência. Deixe seu comentário e assim a gente consegue melhorar todo o nosso conteúdo, as nossas publicações para transformar a vida de mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e continue seguindo o nosso canal.